Olá! Olá, olá! Bora começar mais uma live. Mais uma live, vamos falar sobre casa saudável, autoconhecimento. Vai ser babado, hein? Quem for chegando, vai falando se o som tá bom, que hoje eu tô fazendo com fone. Quem for chegando, vai falando oizinho, oizinho. Deixa eu ver aqui, hoje a gente tem uma convidada. Deixa eu ver aqui. Nós temos uma convidada. Quem for chegando, vai falando um oi para a minha pessoa. Oi, 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 Deise. Ah, tava te chamando lá. Oi, Vá. Olá, olá, olá. Então, hoje nós vamos fazer a live com a... O som tá bom, gente? Hoje a gente vai fazer a live com a Deise, já vou chamar ela. E a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento e como isso é importante. Oi, Vá, tudo bom? O som tá bom, gente? Vai falando para mim. Como é importante a gente ter o autoconhecimento. Como no dia a dia é importante a gente ter essa atenção para o autoconhecimento. E então eu chamei a Deise porque primeiro que ela adora falar sobre esse assunto e eu também adoro conversar com ela sobre esse assunto. E segundo que ela tem uma ferramenta muito poderosa que é o mapa astral e que, gente, é fantástico. Ajuda bastante a gente a orientar, né? E ela faz um trabalho bem específico. Então, eu convidei ela porque eu acho assim que é muito bacana, né? A gente ter essa troca. Então, eu vou chamar ela aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se ela já entra. E aí a gente vai falar. Oi! Ai, que delícia fazer live com você. Ah, que legal. Obrigada pelo convite. Ah, imagina! Você mora no meu coração, você sabe disso. Amigas amigas que o artesanato fez, né? Que nos trouxe, né? Olha, de tempos, hein? Do meu tempo aí que eu virei empreendedora. Pois Dessa é, época. é isso aí. Deise, fala um pouquinho de você sobre essa sua jornada com autoconhecimento aí, essa coisa que você gosta de falar sobre o seu trabalho. Conta um pouquinho aí e Sim, se apresenta aqui para o pessoal. me apresento. Bom, prazer, pessoal que está aí. Eu sou a Deise Klein. Autoconhecimento é um assunto, acho que é o assunto principal da minha vida. Assim, desde menina, desde que eu, sei lá, comecei a entrar na pré-adolescência, eu comecei a cultivar essa coisa de escrever diário, de refletir, de pensar sobre o que acontecia, de ler livros, né, sobre autoconhecimento. Né? Imagina uma menina de 15 anos querendo ler Freud. É meio anormal, né, Paty? Eu sempre gostei, quis fazer psicologia, acabei não fazendo, fui por outro caminho profissional, mas me reencontrei com essa parte do autoconhecimento. Eu sempre li, sempre fui reflexiva, mas me reencontrei de um jeito mais forte num momento bem difícil da minha vida, que eu tive aí
uns reveses aí, financeiros, profissionais, relacionais, e aí eu busquei um caminho de autoconhecimento. Naquela época foi o curso Avatar. Você falou aí do mapa astral, tudo que eu trabalho hoje tem autoconhecimento, né? Porque eu realmente gosto, é a minha base. Mas o Avatar foi muito importante para essa retomada e é importante para mim até hoje. É um curso de autodesenvolvimento bem profundo. E aí, a partir disso, eu fui, né? Foram anos aí, primeiro cuidando de mim, depois começando a cuidar do entorno, das pessoas no entorno. E hoje, tudo que eu faço tem autoconhecimento no meio. Então, você falou aí do mapa. Realmente, o mapa é uma ferramenta que eu estudo aí há mais de 5 anos, o mapa astrológico, e acho uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. A gente consegue, através do mapa, entender melhor o nosso propósito, o mapa da nossa vida, né? O mapa astrológico, dentro da linha que eu estudo, a gente entende que é um mapa que a gente faz antes de vir para esse plano terrestre e que a gente planeja quais são as qualidades, né, os talentos que a gente precisa ter e quais são até os desafios que a gente precisa para desenvolver as coisas que a gente quer. Então, ele dá muita explicação, muito entendimento e dá muita direção também. A gente consegue por ali enxergar se a gente está na direção certa da vida, de todos os assuntos, né, os assuntos pessoais e profissionais. E aí, só para completar, eu vou só completar aí o que mais eu faço com o autoconhecimento, aí a gente já troca. Para completar, além do mapa astrológico, além do Avatar, eu coloco realmente autoconhecimento em tudo que eu faço. Então, orientação profissional, orientação de empreendedores, líderes, jovens, pessoas em transição de carreira, começa sempre no autoconhecimento, tem que começar no autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai conseguir achar algo realmente satisfatório para fazer na vida. E nas empresas eu também procuro colocar sempre autoconhecimento, porque sem ele você não sabe colaborar, você não sabe se comunicar adequadamente, você não sabe engajar seu time, você não sabe se desenvolver como profissional. Então, eu realmente acredito que é a base de tudo e estou muito feliz de ver que o mundo está ecoando isso com mais volume agora. Não, e aí vem uma arquiteta e chama você para falar de autoconhecimento e projeta. Que isso? É tudo doido? É as coisas do futuro. Então, mas eu falei bastante sobre... Eu puxei a história do mapa astral, por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar realmente com terapia de ambiente, eu e a minha sócia, a gente conhecia uma moça que fazia mapa astral. Então, todos os nossos projetos saíam em base do mapa astral. Então, a gente fazia o mapa astral da pessoa para a gente entender o que ela gosta, né? Porque as pessoas têm suas características. A partir disso, a gente conseguia fazer o projeto. Então, que era uma das bases da ferramenta. Porque às vezes a pessoa quer fazer o projeto, mas ela não sabe o que ela quer, na verdade. E eu sempre falo que o arquiteto é um pouco terapeuta também, né? Um pouco psicólogo, porque ele tem que entender o que o cliente quer e tentar encontrar a melhor solução sem afetar aquilo que ele deseja. E às vezes ele quer uma mudança e ele quer mudar a casa, mas a mudança é interna e não externa às vezes, né? Então, por isso que eu acho bacana a gente falar isso, porque eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter, como você tem um leque tão grande, né, de trabalhando com autoconhecimento, eu acho que também a gente tem que trazer para outras áreas também, como, por exemplo, fazer um projeto e a parte de arquitetura e tudo. Sim. Uma coisa interessante que você falou aí é assim, uma base do autoconhecimento é que a gente espelha fora o que está dentro, de alguma forma, né? Então, o que incomoda a gente fora está dentro da gente para a gente curar também. As pessoas que incomodam, as coisas que incomodam. Então, quando uma pessoa... A casa dela reflete muito quem ela é e como ela está. Não necessariamente quem ela é a vida toda, mas como ela está agora. Então, uma casa
enfim, quando a gente está com aquela necessidade de reformar, de fazer coisas na casa, a gente está com a necessidade interna também, né? Isso é muito interessante. A gente reflete nas coisas, a gente reflete nas pessoas, e do mesmo jeito, quando o cliente não sabe o que quer, ele não está sabendo internamente também. E às vezes ele espelha no outro e vai culpar, de repente, o arquiteto, né? Poxa, você não está me entendendo. Mas, na verdade, ele está precisando se entender. Então, com certeza, tem um papel de terapeuta aí também. É muito doido, assim, é bem isso mesmo. E, assim, às vezes, eu vejo por mim, né? E os gostos mudam, né? Aquilo que você gosta hoje, daqui a 3, 4 anos, não necessariamente é o que você vai gostar. De repente, você vai querer mudar, né? E aí, às vezes, você, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas dizem assim, eu quero ter uma casa bonita, eu quero ter uma casa de revista. Quer dizer, eles querem... Mas será que é aquilo lá mesmo que gosta, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade, porque às vezes a coisa não anda, o projeto não anda, as coisas não andam, ficam tão... Na hora que você vai fazer o projeto, fica tão atravancado, porque o cliente não precisa, não consegue entender o que ele realmente precisa, né? Então, assim, olha o entorno, olha o que você está fazendo, fora que quando você mexe na sua casa, você mexe na energia. E aí tem uma coisa que, é lógico, só para quem trabalha com, no caso, que é mais voltado para essa coisa holística, né, para terapia de ambiente, que repara, porque se você está mexendo na tua casa, você está mexendo na energia também. Será que você está pronto para isso? Você quer uma mudança, mas será que você está pronto para essa mudança? Tem isso também, né? Tem muito disso. É verdade. A gente tá num ano aí que está tudo mexendo também, no sentido astrológico. É um ano de muita transição. Então, o ano por si só já está assim. Então, já tá mexendo muito com as pessoas. Não sei se você tem ouvido elas falarem, mas... Voltando a uma coisa que você falou aí, né? A gente acaba sendo, assim como os líderes, né, das empresas, o líder ele deveria ser um facilitador, justamente para ajudar a entender e mediar essas comunicações, né, entre, sei lá, a chefia e quem está abaixo e o cliente. E do mesma forma, você como empreendedora, como a dona do seu próprio negócio, você também acaba tendo que ser uma facilitadora do que o seu cliente quer. Ajudar ele a entender, ajudar ele a perceber, ajudar a perceber que tem algo ali que ele precisa se perguntar ao invés de só demandar de fora, né? Será que eu realmente gosto disso ou eu estou só comprando alguma coisa que alguém me falou? Exatamente. E hoje, eu não sei se você dentro do teu trabalho, se você repara isso. Estou falando assim num geral da arquitetura. O que eu reparo é assim, hoje em dia tem muita informação. Então, assim, as pessoas vê casa, vê um monte de coisa, assim, tudo, né? E aí quer aquilo que está na revista. Ela quer ver aquilo. Então, assim, as pessoas acabam se limitando porque elas não deixam a criatividade fluir para trazer alguma coisa nova. Não, ela quer exatamente daquele modelo, porque é o que todo mundo está usando. Eu acho que é importante você ter os modelos para você ter um parâmetro, mas não que aquilo seja necessariamente bom para você. Então, eu não sei se dentro do teu trabalho você também acaba encontrando esses tipos de situação, né? Na parte corporativa, não sei como que é, mas eu acho isso interessante, né? Então, por exemplo, antigamente, quando eu fazia projeto, era uma coisa muito mais tranquila, eu tinha uma liberdade de criação muito maior do que hoje. Hoje a pessoa quer o cinza, porque todo mundo só usa cinza. Então, eu acho isso interessante, né? Ao invés de usar para se inspirar, enfim, várias coisas para se inspirar, ela acaba... Não quer escolher, né? Acaba escolhendo o que todo mundo está escolhendo. Que tem um pouquinho a ver até com a coisa que a gente está vivendo, dos algoritmos, né? Que eles levam você para pensar de um jeito. E às vezes é isso, as pessoas têm um pouco de resistência até, né? De refletir.
questão do autoconhecimento, ela é difícil justamente por isso, porque as pessoas resistem a ter que refletir, assim como resistem a ter que pensar muito, a ter que olhar para dentro. Nossa, agora eu vou ter que parar. Acabou um relacionamento, por exemplo, vou ter que parar agora e refletir o que deu errado, o que deu certo, por aonde que eu posso ir, como que eu posso redirecionar. É muito mais fácil olhar para fora e já pular para o próximo relacionamento, né? Isso aí, isso aí. É isso aí. Bom, deixa eu falar boa noite para todo mundo, que eu sei que já passou um monte de gente aí, eu não gravei o nome de ninguém, mas boa noite para todo mundo que está aí. E a Simone colocou aqui, o modismo da época tira a criatividade e fica tudo igual aos demais. Exatamente. É tudo cópia. É tudo cópia. Não tem muito... Não tem muito o que fazer, é tudo cópia. E assim, né? E eu acho que a gente tem que aprender a ser criativo, né? A criatividade é uma coisa que traz, né, o seu diferencial, né? E aí as pessoas ficam com medo mesmo, né? Eu não sei se você, assim, por exemplo, quando se fala em autoconhecimento, você acha que ainda existe pessoas que têm preconceito? Que tem muita gente, não sei se é preconceito ou resistência a isso, né? Eu acho que tem as duas coisas. Tem um pouco de preconceito ainda, assim como existe o preconceito com os psicólogos, né? Aquela coisa antiga de, nossa, não tô maluco para ir no psicólogo e tal, né? Então, isso é uma coisa antiga, mas ainda tem gente que tem uma resistência, um preconceito. E autoconhecimento também, né? Tem aquela coisa, isso é autoajuda. As pessoas não olham ainda com o olhar. Muitas vezes, né? Muitas pessoas, não todo mundo, mas o que acontece? A gente está vivendo num tempo com essa história da inteligência artificial, de algoritmos, que se a gente não se conhecer melhor e não souber o que a gente quer, Paty, vai ser decidido por nós. Alguém fora vai decidir por nós. Ou a máquina, ou quem está a fim de mandar vai decidir por nós. Né? A gente já vê aí coisas que vem acontecendo. O Yuval Harari, que é um historiador famoso, israelense, ele tem falado muito disso e eu concordo com ele, né? Acho que a gente está vivendo uma época que é como se fosse tem dois caminhos para ir, né? Ou deixa toda essa tecnologia tomar conta e para um lado que não é bom, se a gente não parar realmente para pensar, para se conhecer, para se fortalecer internamente, ou a gente começa a decidir, vamos usar a tecnologia a nosso favor, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, para criar mais prosperidade, para criar uma vida melhor para todo mundo. Isso estou falando como coletivo, né? Mas para você fazer esse coletivo, você precisa, para você chegar nisso, você precisa também olhar para você, para as suas necessidades. Como é que eu atendo as minhas necessidades para atender essas necessidades fora? Então, acho que a gente está passando realmente tempos aí que eu acho que pedem. Tanto que tem muito filósofo agora ficando mais famoso, né? A gente vê aí os nossos filósofos brasileiros, que bom que teve uma retomada da filosofia, porque as pessoas estão se sentindo perdidas, os empregos estão diminuindo, está aumentando a automatização, a vida já não está mais tão confortável quanto era. Então, quando a gente sai do conforto, talvez esse é o momento que as pessoas, justamente por estar desconfortável, buscam o autoconhecimento. Não, pode completar. Não, completei já, pode. Não, e assim, aí você estava falando isso, aí eu estava lembrando da história da pandemia, né? Porque aí todo mundo começou a trabalhar dentro de casa e começou a ter a história do home office, de ficar dentro de casa. E aí nós, como os arquitetos, a gente teve que começar a olhar os ambientes de outra forma. Porque a gente tem que ter opção. Então, antigamente, era um ou outro que pedia um home office dentro de casa. Agora, não. Já é uma coisa que é obrigatória. Você tem que ter um espaço de home office. E aí, dentro da neurociência, que hoje estuda o impacto que os ambientes causam nas pessoas, a gente tem que ter criar algumas formas para a mente entender que dentro da sua casa você está indo trabalhar, você não está dentro de casa. Então você tem que criar ambientes favoráveis para isso. Então é meio que isso que você está falando, né? Que essa coisa da gente, dessa tecnologia,
de tudo online, agora você faz reunião tudo online, essas coisas tudo online, e você tem que se adaptar a esse novo mundo, e que é esquisito, né? Porque você acaba perdendo, as relações ficam diferentes, né? A gente não tem mais as mesmas relações humanas, as relações agora estão diferentes, é tudo através, a maioria através das máquinas, né? E a Isso que gente você tem que falou se é super adaptar. interessante, né? Essa questão daí da neurociência, da neuroarquitetura e de você É, buscar os espaços realmente como continuação do bem-estar humano, né? Ligar, que faz muito sentido, ligar o bem-estar com o comportamento humano. Como é que esse ambiente de trabalho, como é que essa cidade pode ser um espaço mais favorável para as pessoas colaborarem, como é que esse ambiente de trabalho pode ser mais favorável para as pessoas se integrarem, como é que a casa pode virar um ambiente que pode ser híbrido, que pode ser bom para ela descansar e bom para ela trabalhar. Não é uma área tão nova, porque na verdade acho que isso é. sempre o arquiteto teve que se preocupar com isso, mas agora tem mais conhecimento de causa para isso, com esses estudos, né, Paty? Não é nova mesmo, acho que começou em 2000, mais ou menos nos Estados Unidos, que foi um médico que começou a fazer pesquisa e aí ele percebeu que os pacientes dele tinham uma melhora muito significativa quando mudava os ambientes. Aí ele chamou um arquiteto e falou assim, ó, vamos fazer uma faculdade disso? E aí fizeram. E aí daí que começou a surgir. Mas isso é muito antigo, né? Muito antes. Já tinha dentro da psicologia, já tinha essa coisa de estudar, mas não de um tempo para cá que começou a crescer, principalmente aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos já começou há bastante tempo. Aqui no Brasil começou há pouco, e aí agora é que as pessoas estão começando a tomar cuidado. Mas aí eu entro de novo no nosso assunto. Eu acho assim que também não adianta você mexer no ambiente se você também não sabe quem é você. Aí a gente volta de novo ao ponto inicial do autoconhecimento. Porque eu acredito assim, ok, tô mexendo no ambiente, não sei o quê. Mas e aí? Por exemplo, cor. Isso é uma coisa que eu aprendi na neurociência. A cor, aí as pessoas colocam, o vermelho é para isso, o amarelo é para isso, o verde é para isso. Só que se você é uma pessoa que não gosta do vermelho por N motivos, e até pode ser por uma questão cultural, eu não vou poder colocar vermelho na tua casa. Mesmo dizendo que o vermelho é uma boa cor. Ou o amarelo, ou o azul, ou qualquer outra cor. Entendeu? Porque tem também, além do gosto pessoal, tem uma questão cultural por trás. E a gente não pensa nisso. Isso é interessante, né? Então, eu acho que sempre o ponto de partida está no autoconhecimento. Sempre. E tem as referências pessoais, as coisas que a gente traz desde a infância. Às vezes tem um motivo lá, uma impressão que a gente guardou na infância ou na adolescência, pelo qual a gente não gosta daquela cor, né? Então, acho que você, como arquiteta, o papel realmente é entender muito seu cliente, para trazer o que ele gosta, o que vai ser bom para ele, o que vai fazer ele viver melhor, né? Aliás, eu conheço você É, como arquiteta, você tem me atendido aqui em casa, e sei que você faz isso, você escuta muito o cliente, você traz as opiniões, ó, tem essa possibilidade essa. Mas o é, que vai ser melhor no seu dia a dia? Pensa no seu dia a dia, em vez de pensar só no que é exato. bonito, isso é incrível, o que vai funcionar melhor para a sua vida, para a vida que você tem, ou a vida que você quer ter? É, E são é, questionamentos super importantes, né? Porque então. não é o modelo da revista que vai morar na casa. Não, então. E é assim, é o hábito, né? Porque, por exemplo, no teu caso, eu tô fazendo um projeto com você. Vai mudar. As coisas que vai fazer é porque você precisa de uma mudança na sua casa. Ok. Mas é uma mudança que você ainda não vivenciou. Você não experimentou ainda. Então, Sim. será que tudo aquilo que você está pedindo realmente você vai usar? Eu falo muito da história da banheira dentro. Tem muita gente que às vezes assim, eu quero um banheiro com banheira. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Mas você tem hábito de usar? Porque aquele negócio é um trambolho, fica um negócio grande no teu banheiro, e às vezes você fica com aquele negócio lá e você não usa. Não, eu tenho hábito de usar. Ok, tudo bem. Se você tem hábito de usar, então tudo bem. Agora,
se você não tem hábito de usar, pensa se você realmente vai querer usar, né? Porque ela não é barata, ela é cara, se você não faz direito, dá infiltração, dá dor de cabeça. Então, assim, né? Então, tem os prós e os contras. Eu sempre uso esse termo, esse exemplo, porque eu acho interessante. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Então, por isso que dentro do meu trabalho, eu comecei a trabalhar mais com a história do oráculo da Casa Saudável, que é essa metodologia, porque é uma forma também de ajudar a pessoa a se conhecer. Porque eu também acho que não adianta nada você começar, eu vou colocar espelho porque traz bons fluidos. Mas o que você realmente está precisando? Né? Então, eu acho isso muito importante. Então, você tem que entender. Então, dentro do oráculo, eu ajudo a você a se analisar, você se observar, você entender o que está acontecendo com você para poder trazer a transformação. E aquilo fica sempre com você, né? Fica eternamente com você, né? Porque é uma característica que você tem, que você vai lá olhando e vai verificando e vai sentindo, né? Bom, você fez o oráculo, aí dá para você falar também um pouquinho. Eu vou te falar, eu achei super interessante, achei um trabalho super legal mesmo. Bom, eu um trabalho de autoconhecimento, como já ficou óbvio, né? Mas eu achei super legal porque ele relaciona a casa, o ambiente da casa com as pessoas que vivem nela. Então ele traz o que aquela casa colabora, né? E quais são os desafios, né? De forma similar até ao que a astrologia fala, né? Então, trazer os desafios e como eles podem ser ajudados ou curados e trazer também o que tem de bom, né? Fiquei, aliás, super feliz de saber que a minha casa aqui flui para o meu trabalho, porque eu realmente trabalho em casa, então para mim isso é importante, que é uma casa que tem esse fluxo de trabalho, essa energia de profissional mesmo, né? Até porque eu trago clientes aqui, atendo e tal. Mas achei um trabalho muito legal. Você trouxe aí como é que era as questões de cada parte da vida para mim, cada parte da vida para minha filha, trouxe as sugestões de cura, né? As curas energéticas, mesmo mais sutis. Então, colocar planta, usar objetos que lembrem a família, que lembrem os amigos. Eu achei muito legal, apliquei e continuo aplicando. De vez em quando eu vou lá consultar, porque às vezes a gente fala, podia fazer tal coisa, né? E vai mudando, vai mexendo também. Às vezes eu falo para minha filha também, você tá fazendo tal coisa, né? Eu vou dar uma puxadinha, assim, porque realmente tem coisas que são lembretes pra gente, como o autoconhecimento, ele é importante para isso também, pra gente conhecer quais são nossos pontos fortes e quais são os que a gente tem que estar sempre de olho, porque todo mundo tem os pontos que tem que estar de olho o tempo todo, né? Seja, às vezes, a pessoa ansiosa, às vezes a pessoa a gente tem que se conhecer para saber lidar, para aprender a lidar com a gente mesmo em primeiro lugar, né? Eu sou ansiosa, eu sou impulsiva, eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que buscar ferramentas para lidar com isso, para poder lidar melhor na vida, né? Trazer resultados melhores para minha vida, na minha comunicação, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Então, isso é bem, bem importante. Porque eu acho assim, importante assim a gente, você como autoconhecimento e da gente estar falando sobre isso, porque o que eu acho que é importante, que as pessoas têm que ter consciência que isso é um processo. A transformação ela não acontece da noite para o dia. Mas a gente tem que ter essa coisa do olhar atento. Então, quando eu falo, coloca tal objeto em tal lugar, não é porque aquilo vai mudar a sua energia necessariamente, mas quando você for olhar, aquilo vai trazer uma memória, vai estar gravado na sua memória. E aquilo vai ativar alguma coisa dentro da sua mente que vai trazer essa sensação. Então, por mais que você não olhe e não dê atenção, mas aquilo de alguma forma vai te trazer, porque isso é ciência, isso não é. Então, isso é importante, né? Porque quando você vai lá colocar o objeto com aquele propósito, você já colocou um comando na sua mente. Então, quando você olha
por isso que eu falo, tem que colocar em lugares que sejam visíveis. E aquilo vai, né? E aí, de repente, você para no lugar, aí você lembra, poxa, isso é por causa disso. Porque senão a gente esquece. Eu não sei como que... se você vê se você concorda comigo, porque é a sensação que eu tenho assim, ok, eu tenho que fazer tal coisa assim, assim, assim. Só que a gente esquece que a gente tem que fazer aquela coisa para poder mudar. Que a gente tem que estar atento, por exemplo, com a ansiedade. Às vezes a gente está ansiosa no nosso dia a dia, nossa, mas eu estou esquisita, e não entende que é ansiedade, mas lá atrás você já percebeu que você tem problema de ansiedade. Então, a gente tem que ter. Isso é uma coisa assim que tem que ter um olhar atento, porque senão a gente não consegue trazer essa evolução. Então é tudo um processo, é tudo um treino. Então aos pouquinhos a gente muda daqui, muda dali, vai fazendo aos pouquinhos. Não sei se é isso que você percebe também. E aí são várias coisas que ajudam, né, nessa mudança. Como você falou, ela é de longo prazo, tem ferramentas que ajudam no emocional, que ajudam no psicológico, e tem essas ferramentas, como você citou aí, para dar um exemplo prático, né? Você falou para mim assim, na sua área profissional, coloca alguma coisa, um objeto totalmente diferente fora da área para te lembrar da criatividade. Eu coloquei um radinho de pilha na minha área profissional, e ligo ele para lavar louça, tal, porque ele realmente, a música já me deixa assim mesmo, então ela ativa em mim. Nossa, que delícia. Agora eu vou botar uma música que eu gosto e vou lavar a louça. Então ela me ativa uma coisa de sair daquele momento tenso que eu estava trabalhando e fazer alguma coisa um pouco diferente, que é exatamente o que ativa a criatividade, né? Ou na área da lavanderia, que é a área da prosperidade aqui na minha casa, né? Também tem um cristalzinho lá que toda vez que eu olho eu lembro, nossa, essa área aqui tem... A lavanderia, essa área da prosperidade, tem que deixar ela sempre em ordem. É interessante que é esse lembrete. Então, ele é uma ajudinha que você implanta lá para que você possa estar sempre se lembrando, né? Então, eu acho que esses artifícios, né, ou artefatos aí que você pode usar na casa para deixar a casa mais, enfim, confortável, mais preparada para o que precisa, eles são artefatos muito úteis, sim, pro autoconhecimento e que trazem uma outra energia, né? Coisas que eu fui mudando na minha casa que sempre foram ajudando, né? Hoje é uma casa que tem muito mais planta, eu tenho os meus 2 gatinhos que eu peguei na pandemia, depois das nossas conversas aí tem cristal aqui, tem umas coisas ali, tem plantas em mais lugares, planta no banheiro, agora que eu não tinha antes. Então tudo isso lembra a gente, né? De que é importante manter aquelas áreas em ordem, manter essa organização externa para manter a organização interna também. E a planta, né, não muda a energia. Gente, planta dentro de casa muda a energia, não é? Como é que era? Você tinha hábito de ter planta, não tinha? Como é que era? Porque eu sinto, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de planta, porque é ruim de cuidar. Mas é hábito, gente. Conta pra você, como é que foi a sua relação com planta? Minha mãe sempre teve dedo verde com planta, né? Você conhece a casa dela é cheia de planta, ela tem maior facilidade com planta. E eu aqui, as primeiras plantas, elas morriam. É normal, né? Demorou um tempo até acostumar, porque aqui o meu apartamento tem um ambiente dentro, tem um ambiente fora, então até acostumar com qual é a planta adequada, qual que é quanto que eu tenho que regar. E tem essa coisa mesmo que é mais intangível, que é da gente colocar um carinho, uma conversa de vez em quando, né? Eu percebi que a coisa de só regar, jogar um copo de água lá dentro, meio copo de água não estava resolvendo muito. Eu comprei um sprayzinho para ser mais carinhosa, jogar um sprayzinho nas folhas de vez em quando. E acho que funcionou, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Agora, olha que planta bonita. Tá bonito, hein? Olha que bonita desse outro lado aqui. Tá bonito. Tá bonito. Tá funcionando. Mas foi um hábito que eu mudei. Foi um aprendizado e um hábito. E é que nem os nossos hábitos. É bem legal, porque é bem metafórico até. Porque os nossos hábitos que a gente tem que mudar, né? Por exemplo, o hábito de organização do seu dia a dia de trabalho quando você trabalha em casa. Eu às vezes oriento, né? Oriento várias pessoas, trabalho com orientação profissional, com mentoria, com coaching. Então, esse domingo mesmo estava com uma moça. Nossa, eu saí do emprego, eu não sei mais me organizar. Porque no emprego você tem tudo, você é demandada, é só você ir seguindo o que estão te falando.
né? Até isso exige mais autogestão e mais autoconhecimento. Quando você sai de um emprego tradicional e vai empreender, você tem que se autogerir muito. Você tem que gerir seu tempo, você tem que gerir o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Então, eu falo muito, você tem que ver o que funciona para você nesse sentido de organização. Tem gente que gosta de tudo online, Google Agenda, Trello, todas aquelas ferramentas online. Tem gente que não funciona online, que quer uma agenda física, quer anotar, tem gente que faz híbrido. Então, eu dou as dicas, tipo, falo, ó, tem tudo isso de dica, mas você vai ter que experimentar. Veja o que te parece interessante e comece experimentando. E aí é isso, é um processo até você achar o melhor caminho para você se organizar. É bem pessoal, é parecido com isso que você está falando da casa, né? Não dá para ser... Não é uma receita de bolo, nós não somos receitas de bolo, né? Nós somos... Você falou lá no começo que o mapa astral ajuda a gente a se autoconhecer, faz muito sentido, porque se você, por exemplo... Vou simplificar, não é só isso, tá? Porque o mapa astral é como todas as estrelas estavam na hora que você nasceu, né? Mas vou falar de uma forma bem genérica. Um aquariano é muito mais desapegado, muito mais prático, por exemplo, do que um taurino, né? Que gosta de casa, comida, roupa lavada, tudo muito confortável, muito bonito, de marca, né? Ou um pisciano que gosta do ambiente mais sonhador. Então, e aí não é só isso, você vai ter que olhar o mapa todo, porque vai ter uma configuração, vai ter o Sol, a Lua, o ascendente, você vai ter que entender todo aquele quadro para realmente saber o que pode se adequar com a pessoa, né? Então é um estudo profundo aí, não é um estudo tão simples. E é um estudo de vida inteira, o mapa astral. Você vai ver que ano que vem, eu li teu mapa astral esse ano, você vai ver que quando eu for ler de novo ano que vem, vai ser outra coisa. Você vai... Ui, desculpa. Você caiu aqui, ó. Ou melhor, o celular caiu. Vai ser outra coisa ano que vem, porque você já deu mais uma volta na sua evolução. Então, outros pontos vão chamar atenção, outras coisas vão se revelar, né? E é assim que a gente caminha. A gente vai caminhando ao longo da nossa mandala astrológica para chegar mais perto do nosso propósito ao longo da vida. Então, quando eu atendo o jovenzinho, eu nem falo de propósito, porque está muito, muito distante ainda, né? Eu falo pouco de propósito, porque está bem distante, ainda é muito, muito subjetivo para eles. Ainda vão passar por muitas coisas para chegar aí. Mas o que eu achei interessante o que você fez comigo foi, além desse que você fez, que é o anual, você fez o Natal. E o Natal, gente, eu fiquei assim, gente do céu, como assim? Porque assim, você me descreveu totalmente, e o que eu achei mais interessante, que eram assim, coisas que eu já desconfiava, mas na hora que você leu, deu a certeza de que eu estava no caminho certo. É assim, não, então é realmente isso, entendeu? Por isso que eu acho legal o mapa como ferramenta, por causa disso, porque você nasceu assim, com essa característica, assim, 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 por isso que você é desse jeito. Eu falei, perfeito, é isso, entendeu? Então, eu acho isso importante, porque às vezes a gente tem algum tipo de atitude ou algumas coisas que a gente não consegue mudar, ou o jeito de ser, personalidade, não sei como a gente pode dizer isso, mas a gente fala assim, nossa, mas por que eu sou assim? Eu não podia mudar, mas está lá no mapa, tem um propósito de você ser daquele jeito. A gente tem, infelizmente, o péssimo hábito de ficar sempre se comparando com os outros, né? Por que eu não sou que nem tal pessoa? E a gente acaba diminuindo a nossa autenticidade. A gente veio com uma determinada configuração justamente para ressaltar alguns talentos e para vencer alguns desafios, né? Só que eu estava falando disso também quando eu falei do ano a ano, porque todo ano eu releio o mapa natal, Tati. Que eu acho interessante, você já viveu um ano a mais, você já aprendeu mais um monte de coisa. Então você vai te chamar a atenção outros pontos do mapa. Eu gosto de fazer isso todo ano com as pessoas que costumam ler assim o anual. Eu revejo o mapa natal justamente por isso, porque você vai... Autoconhecimento é um processo de vida inteira, né? Você vai pegando mais um pedacinho. Eu que estudo, eu olho pro meu mapa, eu vejo coisa que eu não tinha visto. Não, então, eu já fiz mapa astral há muito tempo atrás, há muitos anos mesmo. Pedro era pitico quando eu fiz o meu Natal, então uns 20 anos aí, no mínimo.
E, e aí o jeito que você leu agora, eu falei assim, nossa, completamente diferente. E assim, faz total sentido, porque aí você vê toda a sua jornada e dentro do mapa eu consegui entender o que eu era lá na minha adolescência e quando eu cheguei agora na minha fase adulta, que eu falei assim, nossa, então explica por que que eu era daquele jeito. Da transição toda, né, da história do escorpião. Eu falei assim, nossa, tá tudo explicado, então tá tudo certo. Então não tem que ficar achando ruim porque não deu nada certo, ou porque eu sou assim, ou porque eu fui daquele jeito. Ok, fez parte da minha jornada, né? E é isso é que eu acho interessante, né? Então eu acho que assim, cada pessoa é única, né? Então quando a gente tem artifícios, que a gente tem ferramentas que a gente pode ajudar para a gente melhorar, eu acho que a gente tem que usar mesmo, e sem preconceito nenhum, né? Seja o oráculo que é saudável, ou o trabalho teu de coach, ou o seu trabalho de mapa astral, eu acho todas essas ferramentas super válidas, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter esse olhar mesmo. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui. E isso é lindo, né, Paty? Porque é assim que a gente vai se reconhecendo, se valorizando e valorizando a nossa autenticidade. Eu acho que, por outro lado, falei um pouquinho do lado ruim de tudo que a gente está vivendo, mas acho que o outro lado é que existe um caminho, assim, para as pessoas serem mais autênticas, existe uma busca, né? Busca de propósito, busca de autenticidade, busca de mais autenticidade até dentro das empresas, né? De mais propósito. Os jovens estão, você vê que eles vêm com outro DNA já, né? Eles vêm, assim, buscando sentido no que eles estão fazendo, gosto. E isso é muito legal. Eu adoro trabalhar com jovem, tenho trabalhado bastante com jovem, e é muito, muito legal de ver isso. E eu tô vendo que isso também está sendo reconhecido, assim, até pelo lado científico, sabe? Porque a gente tem aí, por exemplo, o pessoal começou a falar lá, famosas ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que regem aí o ESG, que é o que está sendo implementado nas empresas em relação à sustentabilidade, rege todos os desejos de sustentabilidade do planeta. Porém, tem um outro lado que é assim, a sustentabilidade começa no ser humano. Se o ser humano não mudar dentro dele, de dentro para fora, nunca vai ter sustentabilidade fora. De novo, o mundo é nosso reflexo. Então, o lixo que está fora no mundo aparecendo é o lixo que está dentro de nós, seres humanos. Então, isso já foi reconhecido, tanto que tem um movimento aí de cientistas de Harvard e outras universidades. Fiz outro dia no encontro lá da plataforma Caleidoscópio, que são os IDGs, os Inner Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Internos. Todo mundo percebeu que se você não fizer o desenvolvimento interno, o externo não vai rolar. Não vai em 2030, a gente não vai conseguir salvar o planeta, o negócio vai para o brejo. Então, perceberam que tem que fazer isso. E esses dias eu entrei aqui, apareceram uns cursos gratuitos na USP, com uma manchete falando assim, cursos para desenvolvimento de profissões do futuro. Aí estava lá, habilidade de futuro, autoconhecimento, dentro de um curso da USP, na universidade. Então eu fico super feliz de ver isso acontecendo na prática, porque eu acredito muito que isso é muito necessário, que devia ter na escola desde pequenininho. A gente não é ensinado a olhar para a gente, a se perceber, a se conhecer. A gente não sabe nem às vezes identificar o que a gente está sentindo, não sabe botar um nome no que a gente sente, né? Imagina totalmente educado a se voltar para fora, atender fora. Então, se depara com um momento como esse que a gente está vivendo, de algoritmos, de inteligência artificial, de tecnologia tomando lugar, tomando empregos, em que a gente tem que decidir coisas, né? Coisas sobre a vida, sobre o planeta, as pessoas não sabem decidir, porque elas não sabem o que elas realmente gostam, o que elas realmente querem, quem elas realmente são. Porque é o que a gente estava falando, né? O tal do modismo, né? Que tá todo mundo fazendo, aí todo mundo quer fazer igual, né? Porque quer fazer parte da sociedade, quer fazer parte do contexto. E aí as pessoas acham que sendo igual faz parte. E não necessariamente, né? Para você ser aceito, na verdade, né? Para você ser aceito, você precisa fazer parte daquelas regras que estão colocadas, né? Mas isso
né? Aí quando aparece uma pessoa diferente, nossa, aí fica, né? Nossa, que pessoa diferente. Ou as pessoas vão com preconceito, ou as pessoas acolhem, né? Mas eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho que a gente está numa fase de transição, né? Por isso que está tudo conturbado. Essa é uma visão que eu tenho. Acho que por isso que está tudo conturbado. Está tudo essa coisa de transição, a gente se adaptando pro novo, essa parte da internet. Eu acho que tudo isso é uma transição, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Acho que aqui os nossos filhos, os nossos netos, de repente vai ter uma outra visão, uma outra concepção vai ter, né? Mas eu acho que isso é super importante. Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, que a gente já falou bastante, podem perguntar. Da Pitaco, pode falar. O Atila entrou, boa noite, Atila. Tudo bom? O menino, Querida. o menino da internet. Nosso designer, Né? fazedor Nosso. de vídeos, de artes, né? É, é isso. E fala um pouquinho assim, o que você trabalha muito com jovens, né? E o que você acha, assim? O que você sente de mais dificuldade deles, assim? Porque você trabalha mais com A maior carreira, né? dificuldade deles é que os jovens chegam aos 18 anos sem nunca ter olhado para si mesmos. Então, geralmente, eles não sabem do que eles gostam, eles não sabem o que eles querem, né? Eles não sabem quais são os talentos deles. Então, eu tenho que realmente pegar e fazer exercício. Olha, vamos voltar lá na sua infância. Vamos lembrar o que você gostava, faça meditação guiada, faça mapa mental, faça um monte de exercícios, um monte de artifício, né? Para lembrar eles, para que eles recuperem. Porque quanto mais perto da infância a gente está, mais perto da nossa essência a gente está, que é o signo solar aí, mais perto do que a gente realmente gosta a gente está. Então, eu preciso fazer essa recuperação com eles, para que eles consigam enxergar o que eles gostam, o que eles têm talento. E aí eu ajudo, aí sim, tendo essa clareza para mim e para eles, uso o teste vocacional também, e aí tendo essa clareza, daí sim a gente começa a falar, nossa, e tal profissão, e tal profissão. Aí a gente vai para um lado mais prático, que é vamos conhecer as profissões, né? Vamos lá conhecer as profissões, e quando vai chegando no finalzinho, eles vão eliminando, não, essa eu realmente não gosto. E não é como você falou, é que nem a casa, não é só você olhar, sei lá, eu sou bom em tal e tal matéria, é muito mais do que isso. É quanto você é sociável, é qual é o estilo de vida que você quer ter, em quanto tempo você quer estar no mercado de trabalho, se tem vontade de morar fora ou não, se tem vontade de sair da sua cidade ou não. É uma série de perguntas, né, Paty, que eles nunca se fizeram. E às vezes para os pais é difícil de orientar. Então, é bem interessante, eu gosto muito do trabalho, e quando a gente fala de adultos, é mais assim, profundo ainda, porque aí a gente já tem uma vida, uma carreira, às vezes cheia já de pequenos traumas e pequenas coisas que deram errado para a gente olhar. Aí a gente já entra em mapa de trajetória de vida, já entra em outros exercícios. Então, na prática, com os jovens é muito mais rápido o processo do que com os adultos, que Ah, querem sim, fazer né? transição de carreira. Mas quem quer fazer transição de carreira, geralmente, além de estar insatisfeito com o que está fazendo, é porque está buscando o propósito hoje. Então, é super gostoso, porque são pessoas que estão abertas, né? Estão entendendo que precisam de autoconhecimento, estão entendendo que precisam olhar para poder saber o que realmente querem, né? Para onde ir agora. E às vezes até o que eu vou fazer agora na terceira idade, por exemplo. Até isso. Tem muito isso. As pessoas às vezes. Está muito cedo hoje, imagina. De repente ser aposentado aí com 55, 60 anos, está cheio de lenha para gastar e não quero ficar sem trabalhar, quero trabalhar, quero ter projetos. Aí a gente já parte para o lado que é o de empreender. Inclusive, a gente vai ter outro processo daquele do Coloque Seu Produto no Mundo, que você participou. Vamos começar agora começar agora no mês que vem. Que nesse processo eu começo um pouquinho no autoconhecimento, a gente faz os exercícios, eu uso o Ikigai também, uso os exercícios da fluxonomia, e depois a gente vai seguindo o resto do processo com todas aquelas informações que você teve lá, né? De Ah, que legal, estudo, isso é legal. financeiro, da comunicação, da venda.
tudo aquilo que o empreendedor precisa saber. Mas eu achei isso legal, achei bem bacana. Eu acho, e para mim foi incrível aquela mentoria. Adorei. Respondendo aqui duas perguntas. A Simone perguntou como que eu vejo a arquitetura no futuro. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a, a, a dar mais atenção pro impacto realmente que o ambiente causa, né? E eu acho que cada vez, eu acho que vai ter uma hora que a gente vai retroceder no sentido assim de resgatar coisas. Por exemplo, ter mais, isso que eu estava falando com a Daisy sobre plantas em casa, eu acho que cada vez mais a gente vai ter isso. Por quê? Porque dentro da neurociência aplicada na arquitetura existe o design biofílico, que é um estudo específico de como que você ter verde dentro da sua casa, ter plantas dentro da sua casa, melhora a qualidade de vida. Então, também tem um estudo sobre isso. Então, eu tenho a sensação que vai ter isso. E a outra coisa também que eu sinto é que cada vez mais as pessoas vão reformar as suas casas. Elas vai ter essa coisa assim de cada vez mais reformar o lugar onde, adaptar o lugar onde mora. Eu acho que não vai ter muito essa coisa assim das pessoas morarem em outros lugares, trocar de casa e essas coisas assim. E aqui o Átila, deixa eu te responder primeiro. Aí ele está perguntando aqui sobre a parte do escritório. O home office é o seguinte: dentro da sua casa não existe o melhor lugar para o home office. Você pode colocar o home office onde você quiser. O importante é que você delimita o lugar onde é o seu ambiente de trabalho. Então, uma mesa, põe objetos, aquele é meu ambiente de trabalho. Que quando você sai daquele lugar, você fecha e você vai fazer suas coisas de casa. Então, para mim, isso é o mais importante, você delimitar. E isso eu aprendi com uma psicóloga. Quando eu vim fazer home office, a 1900 e bolinha, que eu trabalho em casa já faz muitos anos mesmo. Pedro era pequena ainda. E ela falou isso para mim, ela falou assim: Patrícia, você tem que ter um espaço onde você tem objetos que lembre a sua profissão, que lembre que aquele é um ambiente de trabalho, e que quando você levanta ali, você nem senta, nem nada. Então, eu não faço refeição aqui, eu tenho uma mesa, eu não faço refeição aqui, eu não faço nada. Aqui é só meu lugar de trabalho mesmo. Então, eu acho. Eu não faço isso tão certinho, Paty. Eu canso de ficar num lugar e eu fico passeando pela casa. Então, mas é que aqui é engraçado, porque aqui eu trabalho na sala, porque é o único espaço que eu tenho. Então, eu trabalho aqui na minha sala. Então, teve uma época que eu estava trabalhando na minha mesa de jantar, mas eu percebi que aqui onde eu criei é o lugar onde eu crio, onde tem minhas coisas. Aí eu percebi que a minha identidade é aqui. Então, eu não consigo. Só às vezes, assim, que eu acabo levando o computador no quarto, dependendo do horário, porque aí eu quero. Aí às vezes eu fico com a televisão ligada, e dependendo do que eu estou trabalhando, se não é criação, eu faço. Mas eu queria, por quê? Porque aí tem minhas coisinhas, a minha agenda aqui assim na minha frente é de papelzinho. Eu não consigo fazer agenda, gente, no computador, não rola. Então eu ponho tudo aqui. Aí vou pendurando, eu gosto da coisa do escrever à mão, sabe? De desenhar, então minhas coisas ficam tudo aqui. Então, aí acabou ficando aqui, por isso que eu acho que... Mas também tá tudo certo, gente. Eu acho que se você fica em vários lugares e você se sente bem, também tá certo, gente. Aí é como você, né? Aí é uma coisa sua. Uma coisa que o pessoal falou aí da arquitetura, Paty, que eu achei interessante do futuro da arquitetura, né? Acho que além dessa questão da neuroarquitetura que você falou, que é cada vez mais olhar para como as pessoas se relacionam dentro de um ambiente, do ambiente ser bom. Até a Isabel, que está aí, ela trabalha com óleos essenciais também. Ela fala dessa questão do ambiente de trabalho até, de você ter
ter outros artifícios, né, óleos essenciais para ajudar no ambiente, na concentração, por exemplo. Então, tudo isso compõe um ambiente melhor, ou para você trabalhar, ou para você estudar, ou para você estar em casa. Eu acho que isso é uma tendência, e eu acho também que essa questão economia circular, você falou aí, as pessoas vão mais reformar a casa, acho que isso tem muito a ver com a sustentabilidade. Né? Em vez de comprar tudo novo, jogar tudo fora o tempo todo e trocar tudo o tempo todo, como é que eu posso reformar? Como é que eu posso fazer esse ambiente aqui mais confortável? Como é que eu posso reutilizar algo? Que é parar de ficar só jogando fora o consumismo excessivo, assim, sem consciência, vamos dizer assim. E isso eu acho que também é uma bela de uma tendência, e tem aí até a permacultura vindo para a cidade, as questões além das ecovilas que já tem hoje em dia, mas que estão crescendo, você tem também os co-housings, as pessoas dividindo casa na cidade, que está caro morar na cidade. Então, vamos dividir uma casa, eu vejo cada vez mais gente fazendo isso, de alguma forma. Eu, inclusive, aqui também faço com Airbnb, de alguma forma, né? Também divido minha casa um pouquinho. Eu estou vendo gente fazendo, meu professor de astrologia mora numa casa compartilhada, o Átila eu sei que conhece, acho que até já morou, conhece gente que mora. Então, são, assim, tendências que ainda são pequenas, mas que estão crescendo, eu acho. Então, eu acho também, eu acho que cada vez mais vai ser isso, porque hoje em dia você comprar, principalmente aqui em São Paulo, né? Hoje em dia você comprar um imóvel é muito caro, né? E então eu acho que vai. E os apartamentos, agora eles estão com. Agora a moda é o tal do estúdio, que é um apartamento desse tamanho, que é um quarto, uma sala. É bonitinho, gente. É muito fofo. É muito fofinho. Mas assim, é uma sala com a cozinha. E aí tem um quarto e um banheiro. E não tem lavanderia. Isso já me agoniou. Eu sei que eu fiz uma decoração de 2 apartamentos assim. Me agoniou, porque não tem. E tem varandinha. E aí isso eu já gostei. Mas assim, aí o apartamento, ele já vem com a pia e o lugar pro tal do cooktop, que agora é moda cooktop, que é uma fortuna também, que eu acho caro. E aí tem o tal do cooktop. Então, aí você pega e compra aí você põe lá. Já vem, não vem, nem. E eles não dão nem a opção do gás. O cooktop elétrico, que é o mais caro, não é nem o mais barato, é o mais caro. Então, assim, e é pequenininho, e é assim, é para quem? Para quem é estudante, para quem como é que fala? Mora só é casado, tem namorado, não tem filho, né? E assim, e é coisa assim de trânsito, porque normalmente esses apartamentos são perto de metrô. Então, assim, é a moda agora, né? Porque e que é outra tendência, né, ter menos filhos, casar menos, tudo isso. De repente, não ter um carro, ter um apartamento, mas não ter um carro, tá perto não do tem um metrô. carro. Eu tô com uma cliente, uma outra cliente também comprou um apartamento também bem pequenininho, mas esse tem 2 quartos, mas não tem garagem. Não tem garagem no prédio dela. E esse outro que eu fiz, que é o tal do estúdio, tem garagem. E aí isso eu achei bacana, porque aí tem um lugar para você trabalhar lá, tem um home office lá, não sei como que eles chamam, e tem uma lavanderia comunitária. E esse outro apartamento que também não tem garagem, também tem a lavanderia comunitária. Então, é a tendência agora das pessoas, né? Essa questão da lavanderia comunitária nos Estados Unidos é bem comum, já faz tempo que os prédios lá têm, né? Não é uma coisa que você precisaria ter um em cada casa. Assim como quando você fala de co-housing, a pessoa já tem a cozinha comunitária, mais coisas, mais espaços comuns, assim, né? Eu acho, assim, o apartamento é uma gracinha, esse pequenininho de estúdio, eu achei muito fofinho. O que me incomodou um pouquinho é a questão da área de serviço, mas é porque é meu hábito. As pessoas que estão indo lá, que são mais jovens, de repente é outro hábito. E aí tá tudo certo, entendeu? Eu tô falando isso que me incomodou, mas falando por mim, né? Mas eu acho, assim, muito interessante isso. Então, é a tendência. Minha única preocupação com esses apartamentos pequenos, porque o que acontece? Essa história de apartamentos pequenos já começa lá de trás, antes da pandemia. Quando veio a pandemia
que as pessoas tiveram que ficar dentro das suas casas num apartamento desse tamanho, muita gente surtou. Minha única preocupação é essa, entendeu? Então eu acho ok, tem que fazer apartamentos menores, compactos, para você dar opção de outro tipo de moradia, porque o perfil das pessoas estão mudando, até aí, perfeito. Mas eu acho que também a gente tem que pensar, e se vier uma pandemia de novo? E se as pessoas tiverem que ficar dentro de casa? Se ficar num cubículo, a pessoa enlouquece se ela não tiver uma saúde mental. Então, Verdade. é Quantos isso. casais se separaram na pandemia, né? Pois Estavam no é, porque espaço restrito juntos. eu acho essas coisas assim, a pandemia não foi legal, né? Obviamente. Mas eu acho que foi importante, não é que ela não foi legal, eu acho que ela foi importante porque ela despertou algumas coisas nas pessoas de forma de comportamento. Porque antigamente os apartamentos eram pequenos porque as pessoas iam, porque as pessoas trabalhavam, ficavam na rua, muita gente não come em casa, né? Então, ficava na rua, ia para casa para dormir. Então, ok, você tem um apartamento pequeno. Mas a partir do momento agora que está todo mundo de trabalho, se bem que tem uma boa parte já voltou de novo, mas tem muita gente que ainda tem trabalho híbrido. A minha irmã começou um trabalho que uma vez por semana ela pode ficar em casa. Então, mesmo assim, você tem que ter esse espaço. E tem que ser uma coisa que você goste, que você se sinta bem, né? Então, eu acho que é importante. Peraí que o Atila falou um monte de coisa aqui. Ele falou aqui antes. Eu tive a sorte de ser orientado com você. Quando era mais novo, não tive muitas dúvidas do que eu queria. Recomendo as orientações e a jornada da Daisy, mesmo agora já dentro da profissão. Obrigada, querido. Estão aparecendo alguns condomínios que compensam o tamanho pequeno do. Como é que é? Não entendi, peraí. Estão Tamanho pequeno dos aparecendo. apartamentos, né? Esses condomínios que tem academia, piscina, um monte de coisa. Ah, sim, sim. Ah, isso sim. Aí cada É, vez mais eles investem nisso. Isso eu acho bacana. Então, eu acho sensacional. Aqui no meu condomínio eles colocaram um supermercadinho, gente. Fiquei apaixonada, porque quando. Sabe aquele negócio assim? Chegou no domingo. Você quer fazer alguma coisa, tá faltando algum ingrediente pra você fazer comida, você desce ali no mercadinho e tem, sabe? Essas comodidades eu gosto. é ótimo, gente. Tão bom, né? Ah, essas comodidades assim pertinho. Ai, Containerzinho, gente. essa é outra tendência, né? A coisa da arquitetura com os containers. O meu supermercadinho aqui é um container. Que tem aqui Ah, no... isso é uma coisa bacana, esse negócio de container. Tem um arquiteto, eu não sei se, assim, eu só conheço ele que faz esse tipo de trabalho. E ele trouxe uma forma de construção hoje que é tudo à base de container. A casa, você faz uma casa à base de container. Qual é a grande vantagem? Você não gera entulho. Isso é perfeito, né? E aí ele ainda tem eu ainda tenho umas ressalvas com isso. Mas assim, por exemplo, uma coisa que é bacana é que de repente você pode alugar o terreno. Aí você aluga o terreno. Aí você Pode ter põe uma sua casa casa. nova. Isso é muito legal, né? Exatamente. Não, mas Um caminhão, ele fala para qualquer lugar. essa essa é a ideia. Aí, ok, preciso mudar, arruma outro terreno, pega a sua casinha e leva para outro lugar. E ela é toda estruturada, toda montadinha, é uma casa. É assim, é uma casa. E é tudo por container. E eu acho muito bacana, assim. Eu acho bem Estou com interessante. uma casa dessa. Estou super curiosa para ver a casa pronta, Paty. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta que a gente já passou de 1 hora aqui? Quem Mas quiser. até só para retomar o nosso assunto, para fechar, o que essas últimas falas nossas têm a ver, né, com autoconhecimento? A gente falou de futuro do trabalho, falou das várias formas de moradia atuais. Isso tem muito a ver também com você se conhecer, conhecer o jeito que você consegue produzir, conhecer o jeito que você vai se sentir melhor,
quantas pessoas ficam deprimidas, às vezes, vamos dizer assim, que o ambiente do entorno ajuda a pessoa a ficar deprimida, seja ele um ambiente de trabalho, ou seja uma casa escura, enfim, um ambiente que também às vezes tem pessoas, né, então é uma coisa muito ligada na outra, eu acho, né? O assunto autoconhecimento com o assunto arquitetura em si e o seu ambiente do entorno é muito ligado, é muito interessante isso. Só para amarrar aí, porque a gente falou um pouco do assunto, mas tem a ver. Mas a gente não deixa, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, morar num estúdio que não tem lavanderia, mas isso é uma coisa minha. Isso eu sei que para mim não vai funcionar. Por quê? Porque eu uso o tanque. Mas tem gente que não. Então, ok, tá tudo certo, né? Então, isso faz parte. Então, de repente, você vai comprar um apartamento que tá lá e não tem o tanque e você não se toca. É um exemplo simples, mas é só para ilustrar o que a gente está falando. Mas se você não. Não, mas espera aí, mas eu tenho hábito, né? De usar isso. Tanto é que eu tenho essa cliente do apartamento que não tem garagem, eu fui perguntar para ela, porque agora a moda é colocar aquela peça enorme de mármore, e embaixo vai o tanque e a máquina de lavar, e em cima da máquina vai uma pedrona de granito. E às vezes o espaço é muito pequeno e o tanque não tem o esfregão. E aí eu perguntei para ela falou assim, não, eu tenho o hábito de esfregar a roupa. Então, se você não tem essa percepção do seu dia a dia, de conhecer como que você funciona dentro da sua casa, você ia falar, não, Patrícia, não precisa. Aí, na hora que você vai lavar a roupa que você precisa por causa do seu hábito, ixi, tá faltando. E a mesma coisa vale para o contrário, né? Você compra uma casa com uma cozinha com aquela ilha gigante, linda, no meio, tal, para cozinhar, e de repente é uma pessoa que não gosta de cozinhar. Para quê, né? Para quê? Só pede delivery. Eu mesma, para mim, não, como não gosto de cozinhar, então para mim não serve. Cozinha muito grande, pode ser pequena. Mas é isso aí. Gente, a Simone, como é importante conhecer a si mesmo, saber o que gosta e o que não gosta, para favorecer uma boa convivência consigo mesmo e com os demais. É isso mesmo. Gente, quer falar mais alguma coisa? Suas considerações gerais, Odez, para a gente ir encerrando? Alguém quer mais fazer uma última pergunta? Eu acho que a consideração final é essa, assim, da gente sempre buscar esse momento reflexivo, porque o mundo não estimula isso e ele ajuda a gente em vários momentos da vida, né? A gente se colocar quando vai falar. Eu tenho esse hábito de ter um caderno onde eu escrevo e onde essa reflexão, essa auto-observação e reflexão, né? De você, de repente, passou um dia ou passou uma semana, você vai lá e você faz algumas anotações, percebe como é que você se sentiu, o que te incomodou. Essa auto-percepção e auto-observação é super importante, Paty. Ela ajuda em todos os aspectos da vida, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida pessoal. E é uma coisa que realmente a maioria das pessoas não tem hábito. Então, se eu pudesse falar assim, por onde eu começo? Começa tentando todo dia registrar o que você viveu naquele dia, o que você sentiu, o que te incomodou. Ah, mas me incomodou por quê? O que me incomodou e por que me incomodou? Sei lá, a Patrícia me atendeu, a Patrícia falou uma coisa que me incomodou. Se incomodou você, tem alguma coisa que incomodou você, porque tá aqui, você tem que olhar para você, não culpar quem tá fora, né? Então, essa consciência, ela tem muito a ver com autoconhecimento, né? E com a gente desenvolvendo. E quanto mais a gente desenvolve isso, melhor a gente vai conviver com os outros, melhor que a gente vai conviver com a gente mesmo, mais a gente vai conseguir melhorar. Ah, legal. É isso mesmo. Eu tenho hábito, às vezes, de escrever algumas coisas, assim. E é importante mesmo. E o melhor de tudo é depois que a gente pegar e reler o que a gente escreveu daqui a um mês, daqui a uma semana. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso naquele momento foi muito importante, mas agora não tem mais tanto sentido. Ou não, já melhorei tal coisa. Então é isso. A Simone está dando parabéns. Obrigada, Si.
Depois eu vou conversar com você. Você é minha próxima na lista. Para você fazer live aqui comigo. Deise, muito obrigada mesmo, de coração. Eu adoro seu trabalho, eu sou super fã. E acho o trabalho de você, o seu, da Simone, assim, incrível. A mentoria, gente, quem estiver aqui que quiser empreender, não sabe ainda como que é seu negócio, ou vá, faça porque é diferente. Não é igual de todo mundo. O dela é diferente. E Empreender exige muito autoconhecimento também, né, Paty? sim, muito, 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 muito. Então, eu acho assim, assim, para mim foi super importante fazer essa mentoria, porque eu acabei perdendo alguns preconceitos que eu tinha contra a minha própria profissão. Então, como terapeuta de ambiente, eu tinha um preconceito de falar que eu era terapeuta de ambiente. E se não fosse a mentoria, eu não iria conseguir fazer isso. Bom, na Legal. verdade, veio Ela é ela, ótima, gente. Recomendo. mas assim, gente, foi assim, foram duas coisas que foram extremamente importantes nesse meu processo. O mapa astral, por isso que eu falo do mapa astral, porque o mapa astral me ajudou pra caramba. E a segunda foi a mentoria. Isso para mim, assim, de tudo da mentoria, o que foi mais importante é eu compreender o meu posicionamento profissional. Então, por isso, gente, quem estiver aqui, eu recomendo, pode seguir a Deise, pode seguir a Simone, porque elas são minhas mentoras eternas. Oh. Bom, gente. Agora há pouco. Bom, gente, Deise, muito obrigada, obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. E quem esteve aqui, gente, muito obrigada. Vou tentar deixar essa live gravada para quem quiser ouvir de novo. E é isso, gente. Beijo no coração de todo mundo. Até qualquer hora, qualquer momento. Estamos aí. Se alguém quiser perguntar para a Deise, entra lá no Instagram dela, perguntar alguma coisa do mapa astral, esse trabalho de coach ou a mentoria. Pode procurar lá e ela responde. Se quiser fazer Tá bom? uma pastral e fazer o oráculo da casa saudável também, ou fazer o projeto arquitetônico Também, também, gente. pode. Também pode. Pode fazer tudo um bem bolado. Quem quiser conhecer meu trabalho, quem está aqui que não conhece meu trabalho como terapeuta de ambiente, também pode entrar em contato comigo. Pode me procurar e a gente está aqui para responder todo mundo. Tá bom? Beijinho, obrigada, Deise, obrigada a todo mundo e até qualquer hora. Tchau. Tchau.